Milionário fica surpreso ao ver mendiga salvando o paciente em momento crucial. Camila, uma faxineira do hospital, sempre se sentiu como uma sombra. Entre médicos e enfermeiros, ela passava despercebida, invisível. Seu uniforme azul desbotado a tornava parte do fundo, sempre limpando, sempre funcionando como uma engrenagem que ninguém notava. Mas naquele dia, algo no ar mudava. Uma tensão eletrizante percorreu os corredores brancos e frios. A luminosidade do hospital parecia brilhar mais intensamente, quase como se quisesse revelar um segredo. Enquanto passava pela sala de emergência, Camila avistou uma figura familiar, o enfermeiro Léo, um dos mais respeitados do hospital. Ele estava agitado, sua expressão era de desespero contido. Ele havia escondido uma ampola de morfina na palma da mão. Camila hesitou. O olhar fixo no movimento de Léo fez seu coração disparar. O que ele estava fazendo? Aquela não era a atitude de um profissional dedicado. Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de... Injetou a medicação e, em questão de segundos, o homem começou a se contorcer, os olhos abertos em terror. O som de sirenes e gritos de médicos se misturaram, criando uma sinfonia ensurdecedora. Era um momento crucial, um instante de vida ou morte, e ali estava Léo, como um maestro irreverente, regendo um espetáculo trágico. A coragem que faltara a Camila em outras ocasiões parecia agora pulsar dentro dela. Ela precisava fazer algo. A luta interna era feroz, mas a voz dentro dela não calava. Você deve denunciar. Com o coração em frangalhos, ela buscou o Dr. Santos, o médico respeitado. Ele a escutou com atenção e, por um momento, Camila sentiu uma onda de esperança. Mas suas palavras foram recebidas com uma expressão de dúvida. Às vezes, o que vemos não é o que parece, Camila, disse Dr. Santos, a acusação implícita em sua voz. O olhar dele parecia pesar sobre ela como uma âncora. A coragem que antes a impulsionara agora se transformou em um fardo. No fim do dia, a faxineira que ouça. Setor de lavanderia, um lugar distante, pouco visível. A frustração cresceu, mas em seu íntimo, uma pequena chama acendeu. Camila começou a observar seus irmãos, que sempre lutaram por seus sonhos e agora estavam colhendo os frutos de seu esforço. As conquistas deles a inspiraram a não desistir. Quando o Dr. Santos a procurou novamente para discutir melhorias nos protocolos de segurança, Camila soube que tinha uma segunda chance. Ele viu algo nela que nem ela mesma enxergava. Com o novo cargo, ela ganhou não só um salário maior, mas também o respeito que tanto desejava. Porém, enquanto se dedicava a aprimorar a segurança do hospital, um segredo familiar começou a emergir, conectando sua vida ao passado sombrio daquele lugar. Além disso, o mesmo ex-colega que a havia ameaçado antes, agora parecia determinado a silenciá-la de uma vez por todas. Camila se viu em uma encruzilhada, dividida entre proteger quem ama ou seguir sua nova vida e sua luta por justiça. A pergunta ecoava em sua mente. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila estava em um turbilhão de pensamentos enquanto refletia sobre a justiça e a coragem. Mas enquanto ouvia as vozes no corredor, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou pela sala de emergência, quebrando a atmosfera tensa. Instintivamente, ela se virou para a origem do som, o coração acelerando. Léo, o que você fez? Gritou uma enfermeira, seu rosto pálido como a morte. Camila viu a expressão de Léo mudar.
Todo pálido e suado, começou a ter convulsões violentas. Camila sentiu o estômago revirar. Aquele homem estava enfrentando uma dor insuportável, e agora era como se estivesse lutando contra demônios invisíveis. O desespero tomou conta. Em um momento, o ambiente estava cheio de pessoas, mas no seguinte, tudo se virou para um caos. Os médicos correram tentando estabilizar o paciente, enquanto os equipamentos apitavam incessantemente. Camila observou, atônita, quando Léo recuou, seu rosto mostrando não apenas horror, mas uma fragilidade que ela nunca imaginou ver. Era como se a máscara de profissional estivesse se quebrando bem na sua frente. Teve um instante em que tudo pareceu lento. A enfermeira, Clara, gritou ordens, e uma equipe se uniu em volta do paciente, cada um movendo-se como se tivesse um papel num ônibus desgovernado. Camila quase sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, mas a confusão na cabeça não a deixava agir. "Chama o Dr. Santos!" Alguém gritou, o pânico agora vibrando. A liberdade de agir. Quando finalmente o Dr. Santos chegou, com a expressão de quem estava ciente da gravidade da situação, a realidade começou a desmoronar ainda mais. Ele se aproximou do paciente, mas então, num movimento abrupto, virou-se para Léo. "Cadê a medicação que solicitamos?" interrogou. Sua voz grave, mas calma. A tensão era palpável. Camila sentiu o peso de todos os olhares. Uma expectativa angustiante no ar. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Eu não consegui pegar a morfina", Léo respondeu, a voz quase inaudível, como um sussurro de arrependimento. A enfermeira Clara arqueou as sobrancelhas, incredulidade no olhar. "Eu pensei que seria suficiente. A outra medicação." Um arrepio percorreu a espinha de Camila. Aquele momento parecia terrivelmente familiar. Não era apenas um erro médico. Algo mais profundo estava acontecendo. Ela percebeu que por trás do medo que Léo demonstrava, havia uma camada de escuridão. Algo claramente estava errado e acone. "Medicação? Rápido!" disse Dr. Santos, e sem pensar, ela se virou e correu em direção à sala de arquivos. Enquanto atravessava os corredores, sua mente estava a mil. O que havia de tão significativo naqueles registros? O que ela realmente iria encontrar? Ao abrir a porta da sala de arquivos, a visão dos papéis empilhados em desordem a fez hesitar. O cheiro de papel envelhecido invadiu suas narinas, mas não havia tempo para hesitar. Ela começou a revirar os documentos, ávida por respostas. Nomes, números, horas, tudo com uma velocidade frenética. O som de sirenes ainda ecoava em sua mente. Mas então, algo que não esperava apareceu. Um relatório antigo, com o nome de Léo claramente escrito, saltou aos seus olhos. Tratamento com morfina. Irregularidade nos registros. Lei para si mesma. O coração disparando. Aquilo não era um erro qualquer. Era um padrão. Era uma coisa muito mais profunda e assustadora. Mergulhada no papel. Não percebeu quando a porta atrás dela se abriu lentamente. Ameaçadora. Ela virou-se, encontrando Léo, com um olhar fixo, carregando um ar de desespero que beirava a loucura. Eu só estou tentando entender, balbuciou. Mas antes que pudesse completar a frase, ele avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez sentir o sangue gelar. "Você não deve se meter nisso." A tensão explodiu. Camila deu um passo atrás, mas sentiu a parede fria de encontro às suas costas. "O que está acontecendo, Léo? O que você sabe que me fará calar?" perguntou, a voz quase um sussurro. Era um ato de relva na tempestade. Ele hesitou, o olhar cambiando entre raiva e algo que parecia pavor. Camila pressentiu que as respostas que procurava a levariam a um abismo ainda mais profundo. A revelação estava à beira de romper. "Você não sabe o que está envolvida." Léo começou. Mas o eco de um grito pela porta interrompeu. Um grito que só poderia ser de alguém em desespero.
E então, uma nova onda de pânico envolveu tudo. O que aconteceria a partir daquele insta? Bem e o mal estava prestes a ser redesenhada, e Camila se viu no olho do furacão, onde cada escolha poderia alterar o destino de muitos. Algo lhe dizia que esta não era apenas uma luta pessoal. Era uma batalha pela verdade em um mundo cheio de mentiras. Com o coração de Camila batendo como um tambor ensandecido, a pergunta pulsava em sua mente. O que estava realmente em jogo? O que todos estavam tão desesperados para esconder? E, acima de tudo, qual era o custo de descobrir a verdade? Camila estava paralisada, o olhar fixo em Léo, que se tinha tornado uma sombra do profissional que ela conhecia. O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. O que ele sabia? O que estava escondido por trás daquela expressão de desespero? E com um grito distante quebrando o silêncio penso do arquivo, as perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. Chega, Léo, eu não tenho medo de você. Ela sentiu a bravura pulsar. Mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios. Como se estivesse preso em uma batalha interna, lutando contra demônios invisíveis. Então, a porta atrás dele se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Um médico entrou com uma expressão desesperada, seus olhos localizando Léo, e a urgência na voz dele era palpável. Léo, precisamos de você na emergência agora! Camila ficou mais nervosa ao ver a necessidade daquela visita. Se Léo estivesse em apuros, poderia ser algo maior do que apenas um erro. Ele hesitou por um momento, mas a urgência do médico o fez se mover, correndo em direção à saída. Antes que Camila pudesse processar, Léo gritou: "Não se meta com isso, Camila. Você não sabe com que está lidando." O sentimento de um fio intenso percorreu suas veias, enquanto ela pôde apenas assistir Léo desaparecer pelos corredores. Uma onda de emoções a invadiu. O que ele estava escondendo? Ela precisava descobrir. Com o coração ainda acelerado, começou a revirar novamente os papéis. Mas um movimento no. Estava na emergência, apareceu na sala, ofegante. Os olhos dela estavam arregalados, quase como se ela tivesse visto um fantasma. "O que aconteceu?" Camila perguntou, mas já sabia que algo não estava certo. "Doutor Santos, ele..." Clara balbuciou, a voz embargada. Ele não está bem." Camila sentiu uma onda de pânico. O Doutor Santos? O que tinha acontecido? O mundo ao redor dela começou a girar. Ela não podia permitir que mais pessoas se machucassem. Léo, o Doutor Santos. Tudo estava se desmoronando. E então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um alarme soou. Um grito ecoou novamente, desta vez na emergência. Camila não pensou duas vezes. Ela precisava ir, precisava entender o que estava acontecendo. Ao sair do arquivo, a atmosfera no hospital era pesada. As pessoas corriam, vozes se misturavam em um coro de desespero. Ela alcançou a sala de emergência, onde encontrou um caos absoluto. Os médicos e enfermeiros se moviam rápido. Mas havia algo diferente no ar. Clara gritou. Ela estava quase em lágrimas, os olhos cheios de pânico. Camila nunca havia visto daquela forma. "Clara, o que aconteceu?" A voz dela parecia distante, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. "Doutor Santos, ele teve um ataque. Ele colapsou. O paciente, o que estava em estado crítico..." Clara interrompeu e um choro preso escapou de seus lábios. Camila ficou em choque. O Dr. Santos, alguém que sempre fora um pilar de esperança e força, estava sucumbindo a algo. E uma sensação gelada começou a se formar dentro dela. O que se passava nos bastidores do hospital? Decidida, Camila se aproximou da equipe médica que lutava para estabilizar o Dr. Santos. O homem que sempre a apoiou, que viu seu potencial, agora estava à beira de um colapso. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou. "O que posso fazer?" Sua voz soou firme apesar do medo, da adrenalina, da dor, mas ninguém respondeu. O foco estava em salvar a vida do doutor Santos. Camila se sentiu impotente. O nó e... Vez mais. Então,
Uma enfermeira se aproximou dela. Você conhece os protocolos de emergência, certo? Feche o espaço. Vamos precisar de todo o ar aqui. Camila acenou e se afastou, mas ao olhar diretamente para o Dr. Santos, que estava deitado inconsciente, algum instinto primordial dentro dela gritou. Algo simples e verdadeiro. Ela se virou e avistou entre a confusão e caos um copo quebrado daqueles que estavam em uma mesa ao fundo da sala, cheio de um líquido incolor manchando o chão branco do hospital. Clara, o que é aquilo? Camila apontou enquanto uma terrível conexão atravessava sua mente. Um grito quase saiu de seus lábios, mas não era seu. Era algo mais profundo. Uma sensação de que uma bomba tinha estourado em seu interior. Não sei. Pode ser água. Clara respondeu hesitante, mas o olhar da enfermeira estava repleto de incerteza. E nesse momento, o médico que estava próximo de Camila se aproximou, e a expressão dele paralisou em um misto de tristeza e raiva. Não. Erro mortal, poesia, assassinato. Precisamos descobrir agora. Camila ficou pasma. As palavras dele eram como correntes. Prenderam-na em um estado de choque absoluto. Um erro mortal? O que estava acontecendo? E como isso estava conectado a Léo, ao Dr. Santos? As peças da quebra-cabeça começaram a se montar, mas a verdade estava a escapar por suas mãos. E antes que ela pudesse formular um plano, ela viu Léo na porta. Sua expressão era de um misto de medo e algo mais profundo. Quando seus olhares se cruzaram, algo mudou, e a conexão entre eles parecia pulsar no ar. Camila, você não sabe, Léo começou. Mas a multidão agora se movia e a gritaria aumentava. Ela sentiu que tudo estava desmoronando. A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais nebulosa. O que estava acontecendo em seu hospital? E mais importante, quem realmente era Léo? A dúvida pululava em sua mente, e antes que pudesse gritar, um coração gelado se apertou em seu peito. E no meio de todo aquele caos estava. Mas a que custo? Camila estava paralisada, o olhar fixo em Léo, que se tinha tornado uma sombra do profissional que ela conhecia. O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. O que ele sabia? O que estava escondido por trás daquela expressão de desespero? E com um grito distante quebrando o silêncio tenso do arquivo, as perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. Chega, Léo! Eu não tenho medo de você! Ela sentiu a bravura pulsar através de suas palavras. Mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse preso em uma batalha interna, lutando contra demônios invisíveis. Então a porta atrás dele se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Um médico entrou com uma expressão desesperada, seus olhos localizando Léo, e a urgência na voz dele era palpável. Léo, precisamos de você na emergência, agora! Camila ficou mais nervosa ao ver a necessidade daquela visita. Se Léo estivesse em apuros, poder... Um momento. Mas a urgência do médico o fez se mover, correndo em direção à saída. Antes que Camila pudesse processar, Léo gritou. Não se meta com isso, Camila. Você não sabe com que está lidando. O frio intenso percorreu suas veias enquanto ela pôde apenas assistir Léo desaparecer pelos corredores. Uma onda de emoções a invadiu. O que ele estava escondendo? Ela precisava descobrir. Com o coração ainda acelerado, começou a revirar novamente os papéis. Mas um movimento no canto do escritório chamou sua atenção. Uma figura familiar, Clara, a enfermeira que estava na emergência, apareceu na sala, ofegante. Os olhos dela estavam arregalados, quase como se ela tivesse visto um fantasma. O que aconteceu? Camila perguntou, mas já sabia que algo não estava certo. Clara balbuciou, a voz embargada. Ele não está bem. Camila sentiu uma onda de pânico. O Dr. Santos? O que tinha acontecido?
O mundo ao redor dela começou a girar. Ela não podia permitir que Ma. Então, como se o universo tivesse conspirando contra ela, um alarme soou. Um grito ecoou novamente, desta vez na emergência. Camila não pensou duas vezes. Ela precisava ir. Precisava entender o que estava acontecendo. Ao sair do arquivo, a atmosfera no hospital era pesada. As pessoas corriam, vozes se misturavam em um coro de desespero. Ela alcançou a sala de emergência, onde encontrou um caos absoluto. Os médicos e enfermeiros se moviam rápido, mas havia algo diferente no ar. Uma energia tensa que a fazia sentir um aperto no peito. Camila, preciso de você! Clara gritou. Ela estava quase em lágrimas, os olhos cheios de pânico. Camila nunca a havia visto daquela forma. Clara, o que aconteceu? A voz dela parecia distante, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Dr. Santos, ele teve um ataque. Ele colapsou. O paciente, o que estava em estado crítico, Clara interrompeu. E um choro preso escapou de seus lábios. Camila ficou em choque. O Dr. Santos, alguém que uma sensação gelada começou a se formar dentro dela. O que se passava nos bastidores do hospital? Decidida, Camila se aproximou da equipe médica que lutava para estabilizar o Dr. Santos. O homem que sempre a apoiou, que viu seu potencial, agora estava à beira de um colapso. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou. O que posso fazer? Sua voz soou firme, apesar do medo, da adrenalina, da dor. Mas ninguém respondeu. O foco estava em salvar a vida do Dr. Santos. Camila se sentiu impotente, o nó em sua garganta apertando cada vez mais. Então, uma enfermeira se aproximou dela. Você conhece os protocolos de emergência, certo? Feche o espaço. Vamos precisar de todo o ar aqui. Camila acenou e se afastou. Mas ao olhar diretamente para o Dr. Santos, que estava deitado inconsciente, algum instinto primordial dentro dela gritou. Algo simples e verdadeiro. Ela se virou e avistou, entre a confusão e caos, um copo quebrado daqueles que estavam em uma mesa ao fundo da sala, cheio de um líquido ínco. Clara, o que é aquilo? Camila apontou enquanto uma terrível conexão atravessava sua mente. Um grito quase saiu de seus lábios, mas não era seu. Era algo mais profundo. Uma sensação de que uma bomba tinha estourado em seu interior. Não sei. Pode ser água. Clara respondeu hesitante, mas o olhar da enfermeira estava repleto de incerteza. E nesse momento, um médico que estava próximo de Camila se aproximou e a expressão dele paralisou em um misto de tristeza e raiva. Não é só água. Alguém deixou isso aqui. Isso foi um erro mortal. Pode ser envenenamento. Precisamos descobrir agora. Camila ficou pasma. As palavras dele eram como correntes. Prenderam-na em um estado de choque absoluto. Um erro mortal? O que estava acontecendo? E como isso estava conectado a Léo, ao Dr. Santos? As peças da quebra-cabeça começaram a se montar. Mas a verdade estava a escapar por suas mãos. E antes que ela pudesse formular um plano, ela viu Léo na porta. Sua expressão era de um misto de medo e au. Cruzaram. Algo mudou. E a conexão entre eles parecia pulsar no ar. Camila, você não sabe. Léo começou. Mas a multidão agora se movia. E a gritaria aumentava. Ela sentiu que tudo estava desmoronando. A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais nebulosa. O que estava acontecendo em seu hospital? E mais importante, quem realmente era Léo? Nesse instante, outro médico entrou, mas não era um médico qualquer. Era o chefe de segurança do hospital, um homem que Camila sempre viu como um guardião, mas que agora estava pálido e com um olhar assustador. Precisamos evacuar o hospital, agora! O quê? Pânico tomou conta. Clara agarrou o braço de Camila. Por quê? O que está acontecendo? As perguntas ecoavam, mas segundos depois, um funcionário gritou. Um paciente foi assassinado, e todos os primeiros respondentes estão em risco.
Camila sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Um assassinato? As peças do que estava acontecendo finalmente se encaixaram. Léo, o Dr. Santos, a morfina. Alguém estava jogando com as vidas deles. Camila, a voz de Léo cortou o ar. Não é seguro, você precisa sair. Mas e o Dr. Santos? O que seria dele? A dúvida pairava, cruel e gelada. E antes que pudesse tomar uma decisão, o caos aumentou ainda mais. Uma sirene de emergência soou, e vozes gritavam desesperadas. A linha entre o bem e o mal estava se esvaindo. E agora, mais do que nunca, Camila entendia o jogo mortal no qual estava inserida. A verdade estava ao alcance. Mas a que custo? O que mais ela não sabia? Essas perguntas giravam furiosas em sua mente. E enquanto o hospital se transformava em um campo de batalha, ela sabia que estava prestes a entrar em um jogo que mudaria tudo. E quem sairia vivo disso? Camila estava paralisada, o olhar fixo em Léo, que se tinha tornado uma sombra do profissional que ela conhecia. O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. O que ele sabia? O que estava escondido por trás daquela expressão de desespero? E com um grito distante quebrando o silêncio tenso do arquivo, as perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. Chega, Léo! Eu não tenho medo de você! A bravura dela transpareceu em cada palavra. Mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse preso em uma batalha interna, lutando contra demônios invisíveis. E então, a porta atrás deles se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Um médico entrou, sua expressão desesperada, e localizou Léo com o olhar. Mas a urgência na voz dele era palpável. Léo, precisamos de você na emergência, agora! Camila sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O ambiente começava a girar em torno dela, mas não havia tempo para hesitar. Sem pensar duas vezes, Léo correu, deixando-a sozinha na sala de arquivos, um misto de confusão e medo crescendo dentro dela. Não se meta com isso, Camila. Você não sabe com o que está lidando. Léo gritou antes de desaparecer pelos corredores. Um nó se foi. A fazia ter tanto medo. Ela não podia ficar parada. O Dr. Santos estava em apuros e ela precisava agir. Ao cruzar a porta da sala de arquivos, a atmosfera do hospital estava pesada. As pessoas corriam, diálogos urgentes misturavam-se a gritos desesperados. Chegando à sala de emergência, Camila viu o caos. Médicos e enfermeiros se moviam em uma dança frenética, mas havia algo denso no ar, como se uma sombra os envolvesse. Camila, preciso de você. Clara! A enfermeira que estava na emergência estava pálida, quase em lágrimas. O Dr. Santos, ele teve um ataque. Chocada, Camila sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O quê? Ele está bem. Ele sempre cuida de todos. Ele não estava bem. Camila, precisamos agir rápido. Amidst the chaos, she rushed to help, a pitiful feeling tightening her chest. Como se em câmera lenta, ela notou os médicos lutando para estabilizar o Dr. Santos, enquanto Clara estava ao seu lado. O que posso fazer? Camila conseguiu perguntar. Uma bravura misturada. Nenhuma resposta. Só o som de máquinas e o murmúrio intenso da equipe médica. Em um canto, Clara viu algo e seu rosto se iluminou com desespero. Camila, olha isso! Camila se virou e viu um copo quebrado com um líquido incolor esparramado no chão. Não é água. As palavras saíram como um sussurro, mas Clara já estava próxima, seus olhos arregalados de terror. Espere, isso não é bom. A enfermeira começou a tremer, os dedos agarrando-se à mesa. Os dois, de repente, estavam paralisados, o terror indescritível fluindo como um tsunami. Nesse instante, um médico perto delas, com uma expressão de horror, disse: Não, isso é envenenamento. Alguém aqui está tentando matar o Dr. Santos.
As palavras ecoaram na mente de Camila como um estrondo, uma fúria latente que a feriu. O que estava acontecendo? E como isso se ligava a Léo? Precisamos evacuar o hospital, agora! Gritou um outro médico, a sala logo se transformando em um campo de caos. Camila se sentiu sufocada. Então, no meio daqui, com os olhos arregalados, entrou abruptamente. Havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e determinação. Não é seguro aqui. Você não deve estar aqui. Mas antes que Camila pudesse responder, algo estranho aconteceu. Uma sirene de emergência ecoou intensamente e um novo estrondo reverberou pelo hospital. O teto começou a tremer e um pedaço de gesso se desprendeu, caindo bem ao lado dela. "Cuidado!" alguém gritou, mas Camila não se moveu. Seu olhar estava fixo no que estava se formando na mente dela. "Camila!" Léo gritou, mas sua voz estava embargada. Ele avançou, mas então estremeceu. "Tem que ser você, a única que pode ajudar a resolver isso." Resolver o quê? O coração dela disparava. A tensão estava tão densa que ela mal podia respirar. O que ele estava insinuando? A cada palavra, a verdade começava a se desdobrar. E então, em um momento de pura confusão, uma sombra súbita se lançou sobre Léo. Alguém encapuzado, uma figura estranha, brotou do caos. Sem aviso, o estranho avançou. Lado, na direção dela. "Vocês dois, agora!" Foi tudo o que encapuzado disse antes de puxar algo de dentro de sua roupa e apontar para Camila. Num segundo que parecia uma eternidade, o mundo à sua volta se desfez. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? Camila sentiu o coração na boca, a realidade desmoronando. Ela teve um vislumbre do rosto do encapuzado e seu mundo se congelou. Era alguém que ela conhecia, alguém que ela nunca esperaria ver ali. Alguém que mudava tudo. O passado dela voltou com uma fúria incontrolável. A mente dela estava rodando, adorando o caos. E enquanto aquele momento se perpetuava no ar, uma explosão de revelações a envolveu. "Por que você?" Só que antes que ela terminasse, tudo se apagou. O último eco de suas palavras se perdeu no ar pesado daquele hospital. A verdade finalmente revelada, mas em um preço altíssimo. E agora, no meio de tudo isso, uma única pergunta pairava no ar. Até onde iriam para escapar do que realmente eram? O que mais estava escuro? Ela tinha perdido de vista. Camila estava paralisada, o olhar fixo em Léo, que se tornara uma sombra do profissional que ela conhecia. O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. O que ele sabia? O que estava escondido por trás daquela expressão de desespero? Com um grito distante quebrando o silêncio tenso do arquivo, as perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. "Chega, Léo! Eu não tenho medo de você." A bravura dela transpareceu em cada palavra. Mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse preso em uma batalha interna, lutando contra demônios invisíveis. A porta atrás dele se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Um médico entrou, sua expressão desesperada, e localizou Léo com o olhar. A urgência na voz dele era palpável. "Léo, precisamos de você na emergência, agora." Camila sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O ambiente começava a girar em torno dela, mas não há. Na sala de arquivos, sua mente correndo cheia de perguntas. E antes que pudesse seguir, um eco de golpes ensurdecedores reverberou ao longe. "Não se meta com isso, Camila. Você não sabe com que está lidando." Léo gritou, desaparecendo pelos corredores. Um nó se formou na garganta de Camila. O que ele sabia que a fazia ter tanto medo? Ela não podia ficar parada. O Dr. Santos estava em apuros e ela precisava agir. O que estava acontecendo no hospital?
Ela avançou pelo corredor, passando por enfermeiros em pânico e médicos com olhares sérios. Ao cruzar a porta da sala de emergência, o caos era palpável. Médicos e enfermeiros corriam em todas as direções. Camila, vem aqui! Clara, a enfermeira, apontava freneticamente para o Dr. Santos, que estava deitado em uma maca, pálido e inconsciente. Clara estava quase em lágrimas. Ele teve um ataque. O coração de Camila despencou. O Dr. Santos? O homem que sempre a apoiou? O que aconteceu? Ela perguntou enquanto se aproximava. Dete estava em perigo. E Dr. Santos, ele não conseguiu. Algo deu errado. Ele colapsou. Clara balbuciou, a angústia em sua voz cortava como uma faca. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizar o Dr. Santos, algo chamou a atenção de Camila. Um copo quebrado, com um líquido incolor esparramado pelo chão. Uma sensação gelada tomou conta dela. Clara, e aquele copo? O que é isso? Apontou. Não, pode ser água. Ou pode ser algo muito pior. Clara sussurrou, seu rosto pálido. Ao mesmo tempo, um médico próximo se aproximou. Não é só água. Isso pode ser veneno. Precisamos descobrir agora. Ele olhou diretamente para Camila. Você precisa sair. A atmosfera pesava sobre Camila como uma nuvem negra. A tensão era eletricamente palpável. Mas o Dr. Santos, sua voz se apagava. Sem pensar, ela começou a correr em direção à porta. O tempo estava passando e cada segundo contava. A sala virou um redemoinho de vozes e comoções. Evacuar. Agora. Um grito ecoou. A evacuação. Mas por quê? Camila, que havia se desenrolado naquele hospital. Pensamentos e perguntas giravam na sua mente como uma tempestade. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma sombra se moveu na porta. Léo entrou, seu olhar fixo em Camila, uma mistura de pânico e determinação. É tudo uma armadilha, você precisa acreditar em mim. Ele girou a cabeça em direção à equipe que tentava salvar o Dr. Santos. Eles não são quem dizem ser. Camila arregalou os olhos. O que você quer dizer? Léo, você está me assustando. Mas antes que ele pudesse responder, as luzes do hospital começaram a piscar. Um alerta soou, seguido de um estrondo que fez as paredes tremularem. É um ataque. Precisamos sair agora. Ganhou voz um novo médico que emergiu do fundo da sala, todos se movendo em pânico. E então, como se tudo estivesse premeditado, um terceiro homem se juntou ao tumulto. O chefe de segurança. Ele entrou com um olhar sombrio. Estamos sob ataque. Evacuem imediatamente. Isso não é um acidente. É um plano. As palavras dele. Preparado. Camila não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Olhou para Léo, à procura de respostas. Mas, ao mesmo tempo, seus olhos se fixaram no Dr. Santos, agora imóvel na maca. Como poderiam deixar aquele homem, que sempre fora uma âncora para ela, para trás? Mas havia apenas uma chance. Neste momento crítico, um silêncio profundo envolveu a sala. E então, com um pio estridente, uma explosão estourou em um dos corredores. A força da detonação lançou Camila contra a parede. Sua cabeça rodou e a escuridão a envolveu. Quebra-cabeça. Um labirinto. O que estava acontecendo? Ao abrir os olhos, ela estava de volta no chão, as luzes piscando, a fumaça enchendo o ar. Os gritos se tornaram ecos distantes, o caos estava ao seu redor. E enquanto se levantava, a voz de Léo soou longe. Não confie em ninguém, Camila. O que isso significava? Léo não era quem parecia ser. Camila sentiu até a percepção de quem ela deveria confiar. O que mais estava escondido sob a superfície? E o que realmente estava em jogo? A pergunta ficou fixa em sua mente, enquanto a fumaça obscurecia a verdade. O que mais ela poderia descobrir? As respostas pareciam mais distantes do que nunca, mas a cada segundo que passava, a urgência aumentava. Ela estava prestes a se deparar com uma realidade devastadora, e a linha entre amigo e inimigo nunca foi tão nublada. Camila estava paralisada, o olhar fixo em Léo, que se tornara uma sombra do profissional que ela conhecia.
O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. O que ele sabia? O que estava escondido por trás daquela expressão de desespero? Com um grito distante quebrando o silêncio tenso do arquivo, as perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. Chega, Léo, eu não tenho medo de você. A bravura dela transpareceu em cada palavra, mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse preso em... Porta atrás dele se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. O médico entrou, sua expressão desesperada, e vocalizou o Léo com um olhar. A urgência na voz dele era palpável. Léo, precisamos de você na emergência, agora! Camila sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O ambiente começava a girar em torno dela, mas não havia tempo para hesitar. Sem pensar duas vezes, Léo correu, deixando-a sozinha na sala de arquivos. Sua mente correndo cheia de perguntas. E antes que pudesse seguir, um eco de golpes ensurdecedores reverberou ao longe. Não se meta com isso, Camila. Você não sabe com que está lidando. Léo gritou, desaparecendo pelos corredores. Um nó se formou na garganta de Camila. O que ele sabia que a fazia ter tanto medo? Ela não podia ficar parada. O Dr. Santos estava em apuros e ela precisava agir. O que estava acontecendo no hospital? Ela avançou pelo corredor, passando por enfermeiros em pânico e médicos com olhares sérios. Ao cruzar, médicos e enfermeiros corriam em todas as direções. Camila, vem aqui! Clara, a enfermeira, apontava freneticamente para o Dr. Santos, que estava deitado em uma maca, pálido e inconsciente. Clara estava quase em lágrimas. Ele teve um ataque. O coração de Camila despencou. O Dr. Santos, o homem que sempre a apoiou, o que aconteceu? Ela perguntou, enquanto se aproximava, determinada a ajudar. Não poderia ser verdade. O paciente, ele estava em perigo. E Dr. Santos, ele não conseguiu. Algo deu errado. Ele colapsou. Clara balbuciou. A angústia em sua voz cortava como uma faca. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizar o Dr. Santos, algo chamou a atenção de Camila. Um copo quebrado, com o líquido incolor esparramado pelo chão. Uma sensação gelada tomou conta dela. Clara, e aquele copo? O que é isso? Apontou. Não, pode ser água. Ou pode ser algo muito pior. Clara sussurrou, seu rosto pálido. Ao mesmo tempo, o médico próximo se aproximou. Não é... Precisa sair. A atmosfera pesava sobre Camila como uma nuvem negra. A tensão era eletricamente palpável. Mas o Dr. Santos, sua voz se apagava. Sem pensar, ela começou a correr em direção à porta. O tempo estava passando e cada segundo contava. A sala virou um redemoinho de vozes e comoções. Evacuar! Agora! Um grito ecoou. A evacuação. Mas por quê? Camila parou no meio do caos. O que mais estava acontecendo? O que havia se desenrolado naquele hospital? Pensamentos e perguntas giravam na sua mente como uma tempestade. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma sombra se moveu na porta. Léo entrou, seu olhar fixo em Camila, uma mistura de pânico e determinação. É tudo uma armadilha. Você precisa acreditar em mim. Ele girou a cabeça em direção à equipe que tentava salvar o Dr. Santos. Eles não são quem dizem ser. Camila arregalou os olhos. O que você quer dizer? Léo, você está me assustando. Mas antes que ele pudesse responder, as luzes do hospital começaram a piscar. Um alerta, as paredes tremularem. É um ataque! Precisamos sair agora! Ganhou voz um novo médico que emergiu do fundo da sala, todos se movendo em pânico. E então, como se tudo estivesse premeditado, um terceiro homem se juntou ao tumulto, o chefe de segurança. Ele entrou com um olhar sombrio. Estamos sob ataque! Evacuem imediatamente! Isso não é um acidente, é um plano. As palavras dele cortaram o ar.
uma revelação da qual ninguém estava preparado. Camila não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Olhou para Léo à procura de respostas. Mas ao mesmo tempo, seus olhos se fixaram no Dr. Santos, agora imóvel na maca. Como poderiam deixar aquele homem, que sempre fora uma âncora para ela, para trás? Mas havia apenas uma chance. Neste momento crítico, um silêncio profundo envolveu a sala. E então, com um pio estridente, uma explosão estourou em um dos corredores. A força da detonação lançou Camila contra a parede. Sua cabeça rodou e a escuridão a envolveu. Quando ela finalmente volta, luzes estavam intermitentes. O ar estava denso com fumaça e gritos de desespero ecoavam por todo o hospital. Camila tentou se levantar, mas o corpo a traiu por um momento. O que estava acontecendo? Ela olhou ao redor e viu Clara, ainda tentando reanimar Dr. Santos, enquanto outros médicos tentavam controlar a situação. E então, uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Léo, mas algo estava diferente. Seu rosto estava coberto de sangue e terror. Ele a olhou nos olhos e disse: Camila, você precisa saber. É pessoal. Pessoal? O que ele queria dizer com isso? Antes que pudesse questioná-lo, um clarão explodiu e a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de pessoas entrou, usando uniformes táticos e máscaras, segurando armas. O hospital, que antes era um lugar de cura, agora se tornara um campo de batalha. Saia do caminho! Gritou um deles, empurrando os médicos para o lado. Camila sentiu um gelar na espinha. O que estava acontecendo? Esses homens eram aliados ou inimigos? Enquanto ela... Vocês não têm noção do que estão fazendo. Eles estão atrás do Dr. Santos. Ele sabe demais. A confusão tomou conta dela. Dr. Santos sabia de algo? Léo parecia perdido e a imagem dele estava se distorcendo. E não era quem pensava que era. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma sensação primordial de traição. O que mais ele estava escondendo? Um dos homens táticos se aproximou de Léo, segurando-o pela gola da camisa. Onde está a lista? Ele perguntou com uma frieza impressionante. Camila congelou. O que estava acontecendo? Eu não tenho nada. Léo se debatia, seus olhos cheios de pavor. Camila podia sentir seu mundo desmoronando. A tensão era insuportável. Ela precisava saber a verdade. Léo, o que você sabe? Quem são esses homens? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Mas ele não respondeu. Em vez disso, olhou nos olhos dela com um desespero contido. Antes que Camila pudesse perguntar novamente, houve outro estrondo e a energia da sala pareceu mudar. Os homens. Os médicos se afastaram, mas a urgência no ar era palpável. Léo, então, virou-se lentamente para ela e suas palavras foram como um golpe. Camila, não confie em ninguém, nem em mim. E foi nesse momento, enquanto tudo ao redor parecia girar, que ela entendeu. A verdade que ela buscava estava mais próxima do que imaginava. Mas as consequências desse conhecimento poderiam ser devastadoras. O que mais Léo não lhe contara? E quem era realmente Dr. Santos? Enquanto os homens táticos avançavam, Camila sentiu que a vida dela nunca mais seria a mesma. A linha entre amigo e inimigo estava tão borrada que ela não sabia em quem confiar. A última coisa que ouviu foi um grito de Clara, e tudo virou um borrão quando ela se virou, desesperada por respostas. Mas o abismo de incertezas frente a ela era profundo e gelado. Agora, no meio de tudo isso, uma única pergunta pairava no ar. Até onde você iria para descobrir a verdade? E quem pagaria o preço por isso? Camila estava paralisada, o olhar fixo em... Se tornara uma sombra do profissional que ela conhecia. O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. O que ele sabia? O que estava escondido por trás daquela expressão de desespero? Ou um grito distante quebrando o silêncio tenso do arquivo? As perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. Chega, Léo,
Eu não tenho medo de você. A bravura dela transpareceu em cada palavra, mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse preso em uma batalha interna, lutando contra demônios invisíveis. A porta atrás deles se abriu de repente, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Um médico entrou, sua expressão desesperada, e localizou Léo com o olhar. A urgência na voz dele era palpável. Léo, precisamos de você na emergência, agora. Camila sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O ambiente começava a girar em torno dela, mas não havia tempo para hesitar. Sem pensar duas vezes, Léo correu, deixando-a sozinha. E pudesse seguir. Um eco de golpes ensurdecedores reverberou ao longe. Não se meta com isso, Camila. Você não sabe com que está lidando. Léo gritou, desaparecendo pelos corredores. Um nó se formou na garganta de Camila. O que ele sabia que a fazia ter tanto medo? Ela não podia ficar parada. O Dr. Santos estava em apuros e ela precisava agir. O que estava acontecendo no hospital? Ela avançou pelo corredor, passando por enfermeiros em pânico e médicos com olhares sérios. Ao cruzar a porta da sala de emergência, o caos era palpável. Médicos e enfermeiros corriam em todas as direções. Camila, vem aqui! Clara, a enfermeira, apontava freneticamente para o Dr. Santos, que estava deitado em uma maca, pálido e inconsciente. Clara estava quase em lágrimas. Ele teve um ataque. O coração de Camila despencou. O Dr. Santos, o homem que sempre a apoiou, o que aconteceu? Ela perguntou, enquanto se aproximava, determinada a ajudar. Não poderia ser verdade. Ele, o paciente, ele colapsou. Clara balbuciou, a angústia em sua voz cortava como uma faca. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizar o Dr. Santos, algo chamou a atenção de Camila. Um copo quebrado, com um líquido incolor esparramado pelo chão. Uma sensação gelada tomou conta dela. Clara, e aquele copo? O que é isso? Apontou. Não, pode ser água, ou pode ser algo muito pior. Clara sussurrou, seu rosto pálido. Ao mesmo tempo, um médico próximo se aproximou. Não é só água. Isso pode ser veneno. Precisamos descobrir agora. Ele olhou diretamente para Camila. Você precisa sair. A atmosfera pesava sobre Camila, como uma nuvem negra. A tensão era eletricamente palpável. Mas o Dr. Santos... Sua voz se apagava. Sem pensar, ela começou a correr em direção à porta. O tempo estava passando, e cada segundo contava. A sala virou um redemoinho de vozes e comoções. Evacuar! Agora! Um grito ecoou. A evacuação. Mas por quê? Camila parou no meio do caos. O que mais estava acontecendo? O que havia sido? Sua mente como uma tempestade. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma sombra se moveu na porta. Léo entrou, seu olhar fixo em Camila. Uma mistura de pânico e determinação. É tudo uma armadilha. Você precisa acreditar em mim. Ele girou a cabeça em direção à equipe que tentava salvar o Dr. Santos. Eles não são quem dizem ser. Camila arregalou os olhos. O que você quer dizer? Léo, você está me assustando. Mas antes que ele pudesse responder, as luzes do hospital começaram a piscar. Um alerta soou, seguido de um estrondo que fez as paredes tremularem. É um ataque! Precisamos sair agora! Ganhou voz um novo médico que emergiu do fundo da sala, todo se movendo em pânico. E então, como se tudo estivesse premeditado, um terceiro homem se juntou ao tumulto, o chefe de segurança. Ele entrou com um olhar sombrio. Estamos sob ataque. Evacuem imediatamente. Isso não é um acidente, é um plano. As palavras dele cortaram o ar. Uma revelação da qual ninguém estava preparado. Camila Noncon olhou para Léo à procura de respostas. Mas ao mesmo tempo, seus olhos se fixaram no Dr. Santos, agora imóvel na maca. Como poderiam deixar aquele homem, que sempre fora uma âncora para ela, para trás? Mas havia apenas uma chance.
Neste momento crítico, um silêncio profundo envolveu a sala. E então, com um pio estridente, uma explosão estourou em um dos corredores. A força da detonação lançou Camila contra a parede, sua cabeça rodou e a escuridão a envolveu. Quando ela finalmente voltou a si, um caos ainda maior estava se desenrolando. As luzes estavam intermitentes, o ar estava denso com fumaça e gritos de desespero ecoavam por todo o hospital. Camila tentou se levantar, mas o corpo a traiu por um momento. O que estava acontecendo? Ela olhou ao redor e viu Clara ainda tentando reanimar Dr. Santos, enquanto outros médicos tentavam controlar a situação. E então, uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Léo. Mas algo estava diferente. Seu rosto estava coberto de sangue e terror. Ele... Saber é pessoal. Pessoal? O que ele queria dizer com isso? Antes que pudesse questioná-lo, a porta do quarto se abriu com uma estrondosa batida. Um homem entrou, encapuzado, com um olhar de frieza. Ele olhou fixamente para Léo. Você falhou, disse com desprezo. Foi uma má ideia tentar escapar. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? O que Léo sabia? Antes que ela pudesse processar, o encapuzado se virou e puxou algo de sua jaqueta. Um objeto metálico reluziu sob a luz fraca, uma arma. O tempo pareceu parar. Não! Léo, cuidado! Camila gritou. Mas era tarde demais. O homem disparou e tudo ficou em câmera lenta. A bala acertou Léo no ombro, fazendo-o cair ao chão. Um grito de dor escapou de seus lábios. Não! Camila gritou, correndo em direção a ele. O homem se virou para Camila, um sorriso de satisfação no rosto. Estava na hora de resolver isso. O seu tempo acabou. Camila sentiu um gelar na alma. O que ele queria dela? Por favor, não faça isso. A tomou. Mas ele não parecia se importar. Ele avançou, pronto para disparar novamente. E nesse instante, Clara se levantou, ainda ofegante. Você não vai machucar ela. A enfermeira lançou-se na frente de Camila. A cena se desenrolou rapidamente. O encapuzado hesitou, olhando para Clara, mas depois disparou. O eco do tiro reverberou pela sala. Camila ficou paralisada, sem ar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Clara! Ela gritou, vendo a enfermeira cair no chão, uma expressão de choque congelada em seu rosto. O caos se transformou em um silêncio mortal. O encapuzado parecia satisfeito, mas Léo, mesmo ferido, estava determinado. Você vai se arrepender de fazer isso. Ele se arrastou, lutando para alcançar o comunicador que tinha no bolso. Não me faça rir, o homem disse, revirando os olhos. Mas Léo estava focado. A pressão aumentava. A tensão era palpável. A verdade que estava prestes a ser revelada parecia um fio tênue prestes a romper. E então, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Enfermeiros. Mas policiais. Estamos aqui para prender o autor do ataque! Gritaram ao mesmo tempo, cercando o homem encapuzado. Camila sentiu uma mistura de alívio e confusão. Mas ao mesmo tempo, a visão dela tremeu. Um dos policiais, um rosto que parecia familiar, se aproximou, e suas palavras a deixaram em estado de choque. Camila, você está sendo acusada de traição. Presa em nome da lei. Seu coração parou. Não, isso não pode estar acontecendo. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O que ela sabia? A quem realmente poderia confiar? A linha entre amigo e inimigo estava mais borrada do que nunca. E neste momento, a verdade parecia muito mais distante do que antes. E enquanto o tumulto se desenrolava, uma única questão ecoou em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? Camila estava paralisada, o olhar fixo em Léo, que se tornara uma sombra do profissional que ela conhecia. O bate-coração acelerado se mesclava a um suor frio que escorria pela sua testa. Escondido por trás daquela expressão de desespero, com um grito distante quebrando o silêncio tenso do arquivo,
As perguntas em sua mente se tornaram um turbilhão. Chega, Léo! Eu não tenho medo de você! A bravura dela transpareceu em cada palavra, mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse preso em uma batalha interna, lutando contra demônios invisíveis. A porta atrás dele se abriu de repentina, batendo contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Um médico entrou, sua expressão desesperada, e localizou Léo com o olhar. A urgência na voz dele era palpável. Léo, precisamos de você na emergência, agora! Camila sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O ambiente começava a girar em torno dela, mas não havia tempo para hesitar. Sem pensar duas vezes, Léo correu, deixá-la sozinha na sala de arquivos, sua mente correndo cheia de perguntas. E antes que pudesse seguir, um eco de golpes ensurdecedores reverberou ao longe. Não se meta com isso, Cami. Nosso formou na garganta de Camila. O que ele sabia que a fazia ter tanto medo? Ela não podia ficar parada. O Dr. Santos estava em apuros e ela precisava agir. O que estava acontecendo no hospital? Ela avançou pelo corredor, passando por enfermeiros em pânico e médicos com olhares sérios. Ao cruzar a porta da sala de emergência, o caos era palpável. Médicos e enfermeiros corriam em todas as direções. Camila, vem aqui! Clara, a enfermeira, apontava freneticamente para o Dr. Santos, que estava deitado em uma maca, pálido e inconsciente. Clara estava quase em lágrimas. Ele teve um ataque. O coração de Camila despencou. O Dr. Santos, o homem que sempre a apoiou? O que aconteceu? Ela perguntou, enquanto se aproximava, determinada a ajudar. Não poderia ser verdade. O paciente, ele estava em perigo, e Dr. Santos, ele não conseguiu. Algo deu errado. Ele colapsou. Clara balbuciou. A angústia em sua voz portava como uma faca, enquanto a equipe médica lutava para copo quebrado, com um líquido incolor esparramado pelo chão. Uma sensação gelada tomou conta dela. Clara, e aquele copo? O que é isso? Apontou. Não, pode ser água, ou pode ser algo muito pior. Clara sussurrou, seu rosto pálido. Ao mesmo tempo, um médico próximo se aproximou. Não é só água. Isso pode ser veneno. Precisamos descobrir agora. Ele olhou diretamente para Camila. Você precisa sair. A atmosfera pesava sobre Camila como uma nuvem negra. A tensão era eletricamente palpável. Mas o Dr. Santos, sua voz se apagava. Sem pensar, ela começou a correr em direção à porta. O tempo estava passando e cada segundo contava. A sala virou um redemoinho de vozes e comoções. Evacuar! Agora! Um grito ecoou. Mas por quê? Camila parou no meio do caos. O que mais estava acontecendo? O que havia se desenrolado naquele hospital? Pensamentos e perguntas giravam na sua mente como uma tempestade. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma sombra se moveu na porta. Léo entrou, sim. Tudo uma armadilha. Você precisa acreditar em mim. Ele girou a cabeça em direção à equipe que tentava salvar o Dr. Santos. Eles não são quem dizem ser. Camila regalou os olhos. O que você quer dizer? Léo, você está me assustando. Mas antes que ele pudesse responder, as luzes do hospital começaram a piscar. Um alerta soou, seguido de um estrondo que fez as paredes tremularem. É um ataque! Precisamos sair agora! Gritou um médico que emergiu do fundo da sala. Todos se movendo em pânico. E então, como se tudo estivesse premeditado, um terceiro homem se juntou ao tumulto. O chefe de segurança. Ele entrou com um olhar sombrio. Estamos sob ataque. Evacuem imediatamente. Isso não é um acidente, é um plano. As palavras dele cortaram o ar. Uma revelação da qual ninguém estava preparado. Camila não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Olhou para Léo, à procura de respostas. Mas ao mesmo tempo, seus olhos se fixaram no doutor. Santos, agora imóvel na maca. Como poderiam deixar? Para ela, para trás. Mas havia apenas uma chance. Neste momento crítico,
um silêncio profundo envolveu a sala. E então, com um pio estridente, uma explosão estourou em um dos corredores. A força da detonação lançou Camila contra a parede. Sua cabeça rodou e a escuridão a envolveu. Quando ela finalmente voltou a si, um caos ainda maior estava se desenrolando. As luzes estavam intermitentes, o ar estava denso com fumaça, e gritos de desespero ecoavam por todo o hospital. Camila tentou se levantar, mas o corpo a traiu por um momento. O que estava acontecendo? Ela olhou ao redor e viu Clara, ainda tentando reanimar Dr. Santos, enquanto outros médicos tentavam controlar a situação. E então, uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Léo, mas algo estava diferente. Seu rosto estava coberto de sangue e terror. Ele a olhou nos olhos e disse: Camila, você precisa saber. É pessoal. Pessoal? O que ele queria dizer com isso? Antes que pudesse questioná-lo, a porta do quarto se abriu com uma de frieza. Ele olhou fixamente para Léo. Você falhou, disse com desprezo. Foi uma má ideia tentar escapar. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? O que Léo sabia? Antes que ela pudesse processar, o encapuzado se virou e puxou algo de sua jaqueta. Um objeto metálico reluziu sob a luz fraca. Uma arma. O tempo parecia parar. Não, Léo, cuidado! Camila gritou, mas era tarde demais. O homem disparou e tudo ficou em câmera lenta. A bala acertou Léo no ombro, fazendo-o cair ao chão. Um grito de dor escapou de seus lábios. Não! Camila gritou, correndo em direção a ele. O homem se virou para Camila, um sorriso de satisfação no rosto. Estava na hora de resolver isso. O seu tempo acabou. Camila sentiu um gelar na alma. O que ele queria dela? Por favor, não faça isso. O desespero a tomou, mas ele não parecia se importar. Ele avançou, pronto para disparar novamente. E nesse instante, Clara se levantou, ainda ofegante. Você não vai machucar ela, Ainsi, de Camila. A cena se desenrolou rapidamente. O encapuzado hesitou, olhando para Clara, mas depois disparou. O eco do tiro reverberou pela sala. Camila ficou paralisada sem ar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Clara! Ela gritou, vendo a enfermeira cair no chão, uma expressão de choque congelada em seu rosto. O caos se transformou em um silêncio mortal. O encapuzado parecia satisfeito, mas Léo, mesmo ferido, estava determinado. Você vai se arrepender de fazer isso. Ele se arrastou, lutando para alcançar o comunicador que tinha no bolso. Não me faça rir, o homem disse, revirando os olhos, mas Léo estava focado. A pressão aumentava, a tensão era palpável. A verdade que estava prestes a ser revelada parecia um fio tênue prestes a romper. E então, o que aconteceu a seguir mudou tudo. A porta se abriu com força novamente, e mais pessoas entraram. Não eram médicos nem enfermeiros, mas policiais. Estamos aqui para prender o autor do ataque, gritaram ao mesmo tempo, cercando o homem. Visão dela tremeu. Um dos policiais, um rosto que parecia familiar, se aproximou, e suas palavras a deixaram em estado de choque. Camila, você está sendo acusada de traição, presa em nome da lei. Seu coração parou. Não, isso não pode estar acontecendo. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O que ela sabia? A quem realmente poderia confiar? A linha entre amigo e inimigo estava mais borrada do que nunca. E neste momento, a verdade parecia muito mais distante do que antes. E enquanto o tumulto se desenrolava, uma única questão ecoou em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? Camila estava paralisada. Seu coração martelava como um tambor dentro do peito. A cena se desenrolava como um filme de terror. Camila, você precisa ouvir. A voz de Léo ecoava em sua mente, misturada ao caos que as sirenes e gritos criavam. O hospital, antes um lugar de cura, transformou-se em um campo de batalha.
Pessoas corriam desesperadas, enquanto a tensão no ar se tornava talpe. De Clara trouxe de volta ao presente. Ela mal havia percebido que a enfermeira estava lutando para manter Dr. Santos consciente. Ele precisa de ajuda, rápido! Clara estava à beira das lágrimas, e o desespero em seus olhos partiu o coração de Camila. Não havia tempo a perder. Ela tomou uma respiração profunda, sentiu um nó na garganta e se aproximou de Dr. Santos. Vamos conseguir isso, murmurou, tentando passar coragem para Clara. Mas naquele momento, o que mais a chocava era o olhar de Léo, seu sangue agora manchando o chão, enquanto ele tentava se arrastar, esforçando-se para se manter consciente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Camila, enquanto ela tentava recordar os protocolos de emergência. O botão do pânico no fundo de sua mente gritava: se não fizessem algo e logo, eles poderiam perder Dr. Santos. Precisamos de morfina! Ele precisa de morfina! Gritou Camila, lembrando-se das situações onde havia visto o médico administrar a medicação. Cada segundo contava. Uma lâmina afiada. Camila olhou para Léo, que parecia estar em seus últimos momentos. Eu não vou deixá-lo morrer, gritou ela, sua determinação renovada. Você precisa. Léo tentou erguer a voz, mas estava lutando. Não há tempo, e então o caos aumentou. O encapuzado que havia disparado fez um movimento, mirando Léo novamente. A adrenalina disparou em Camila. Não! Ela gritou. Com um movimento rápido, ela se interpôs entre os dois. Como se sua vida importasse mais do que a sua. E naquele instante, duas coisas aconteceram. Os policiais entraram disparados pela porta e, num átimo, o homem encapuzado foi cercado. Camila sentiu suas pernas se agitarem como se toda a força dela dependesse da próxima fração de segundo. Os gritos tornaram-se murmúrios. As sirenes iluminaram a sala em um vermelho intenso. Léo ainda estava no chão, enquanto Clara tentava controlar o Dr. Santos. A confusão reinava. Mas naquele momento, algo em Camila brilhou. Uma luz de determinação e esperança. Calma! Olhares frios e desafiadores. Vocês não entendem. Isso ainda não acabou. E com um movimento rápido, a luta se intensificou, as vozes elevando-se. Camila, você está bem? Léo tentou se arrastar para ela, mas estava fraco. Camila olhou para ele, o rosto coberto de dor e determinação. O verdadeiro Léo estava lá, lutando por eles. Sim, mas nós precisamos de você agora, por favor. O encapuzado, percebendo que estava cercado, se virou, mas não sem antes gritar. A verdade virá à tona, e não importa o que façam. Ele puxou uma bomba do bolso e a lançou aos policiais. A sala explodiu em uma onda de fumaça e caos. Camila se viu sendo empurrada para longe, mas não antes de agarrar a mão de Léo. Eles precisavam sair, e toda a sua vida dependia daquele momento. Vamos, ela gritou, puxando-o em direção à porta. A fumaça era densa, o ar gelado e cheio de gritos. Camila, com os olhos ardendo, se lembrou da liberdade que sempre desejou, mas que agora parecia tão distante. Cada passo era uma luta. Algo dentro dela se recusava a entregar. Era a centelha de esperança, a necessidade de lutar pela verdade. Ouvindo o barulho da polícia, ela não hesitou. Léo, siga-me! Gritou, seus dedos entrelaçados com os dele. Eles conseguiram alcançar a saída, e após o empurrão final, foram jogados para fora, caindo na calçada. O hospital atrás deles estava em caos, mas eles tinham um ao outro. Enquanto Camila tentava recuperar o fôlego, sentiu a pressão do que acabara de acontecer. A revelação da verdade, o jogo mortal entre vida e morte. O que o encapuzado queria dizer com a verdade? Ela olhou para Léo, que estava machucado, mas com uma centelha de vida em seus olhos. O que fazemos agora? Perguntou ele, sua voz rouca. Agora, lutamos por justiça. Precisamos expor isso. As palavras dela eram carregadas de intensidade. Um misto de alívio e incerteza preenchia o ar. Mas enquanto colocavam os planos em ação, uma sensação de que algo ainda estava à espreita se instalava. O que mais estava por
Então, enquanto o clima começava a se acalmar, o aparelho de Léo vibrou. Ele olhou rapidamente, uma expressão grave se espalhou por seu rosto. Camila, temos que ir. Eles ainda estão atrás de nós. O coração de Camila disparou novamente. O que mais estava prestes a acontecer? A batalha pela verdade tinha apenas começado, e eles precisavam estar prontos para qualquer coisa. E aquele desfecho? Ele seria só o início de algo muito mais profundo. Ei, antes de continuarmos, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar o seu apoio. Deixe sua reação nos comentários. Inunde essa sessão com suas teorias e sentimentos sobre este final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio.